Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa tarde, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nessa tarde de sábado, que Deus te guarde, Deus te abençoe, que Deus livre você de todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ajeitar aqui o óculos. Passando por aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus com todos nós, para que possamos crescer na graça, na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. Amém? E também pedir permissão aos irmãos e irmãs para entrar dentro da sua casa, para entrar dentro do seu quarto, dentro do seu carro, no seu momento de lazer, para que possamos juntos aprendermos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14 nos fala assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Vou repetir, Provérbios capítulo 11, versículo 14 nos fala assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia é um livro excelente para a nossa vida. A Bíblia é um livro que edifica. A Bíblia é um livro que nos modifica. A Bíblia é um livro que nos dá sabedoria e conhecimento. A Bíblia é um livro, meus queridos, que nos conduz para o caminho certo. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia é a vontade de Deus para a nossa vida, para que todos nós venhamos estar de posse do que Deus prometeu para a gente. Amém? E aqui nesse versículo, veja que está bem claro aqui, onde a palavra de Deus fala: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aqui nós temos dois versículos compostos, né? Um versículo composto. O primeiro versículo está dizendo que não havendo sábia direção, o povo cai. Aí o segundo vai falar: mas na multidão de conselhos há segurança. Ou seja, eu vou trazer essa palavra, meus irmãos, ela serve para toda a nossa área da nossa vida, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas eu vou trazer ela um pouquinho para dentro de casa, para o nosso lar, para o nosso convívio familiar, para o nosso convívio entre marido e esposa, entendeu? Marido, esposa e filho, para dentro da família. A Bíblia está dizendo: não havendo sábia direção, o povo cai. Ou seja, mas na multidão de conselho há segurança. E isso, meus irmãos, Deus está falando, olha, na multidão de conselho, na diversidade de opiniões, na muita ideias dentro de casa, no muita orientação, há segurança. Ou seja, dentro de casa, meu querido e minha querida, não é a voz do marido que prevalece. A palavra final é do marido. A palavra que tem que reger não é a voz do marido. A palavra que dá doutrina, que dá segurança, não é a voz do marido. Por quê? Porque é impossível que a gente chegue numa perfeição assim, só com nossas orientações. Dentro de casa, também não é a voz da mulher que prevalece. Não é a mulher que dita as normas dentro de casa, a voz dela. Não é ela que só a orientação dela tem que ser aceita. Estou colocando assim, mas vai ser. Entendo o que eu quero chegar. Também, meus queridos, a opinião do filho também conta. Quantas vezes nós estamos tentando resolver um problema familiar e a gente deixa nossos filhos mais velhos lá de fora, né? Quantas vezes eu, como marido, eu tomo decisão sozinha, baseado nos meus pensamentos. Não divido com a minha esposa, não peço a opinião dela. Muitas vezes a mulher também toma decisões sozinha dentro de casa, que não consulta o marido, quando consulta o seu esposo. Ou seja, a Bíblia está falando, olha, na multidão de conselho há segurança, onde todos se juntam e cada um vai dar uma opinião sobre aquele assunto que a família quer resolver, sobre aquele sonho que quer realizar, sobre aquele propósito de vida que eles estão colocando.
sobre a mudança que tem que fazer. Tem que se sentar, tem que ouvir a opinião, cada um tem que expor a opinião, o que acha, o que não acha, o que não deve fazer. E ali depois que se juntar aquelas opiniões ali, aquelas ideias, a Bíblia fala que tem segurança, que vai sair ali algo ali que vai dar segurança para a família, que vai dar segurança para o convívio familiar, para a realização daquele projeto que vocês colocaram em frente. Não é só uma pessoa só que tem que ditar a norma. E por isso que Deus fala, olha, não havendo sábia direção, ou seja, uma pessoa que não busca a informação, orientação da sua esposa, o marido que não busca a opinião da sua esposa, que não busca a orientação, que não manda ela expor a sua ideia sobre aquele assunto, não há direção, não tem sábia direção, e vice-versa. Ou seja, a palavra de Deus está bem clara, para que as coisas aconteçam com mais segurança, que tenha mais possibilidade de dar certo, né? Tem que ter conselho dentro de casa, tem que ter orientação, tem que ouvir opiniões, tem que ouvir uma ideia de um e de outro. E depois se juntando, as coisas têm segurança. Porque reino dividido, meu irmão, não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Eu querer fazer algo dentro da minha casa só com a minha ideia, a chance de dar errado é muito grande. A minha esposa, se quiser fazer alguma coisa só com a ideia dela, a chance de dar errado é muito grande. Meus filhos também, que quer fazer algo que está inseguro, toma conselho do pai. Pede a opinião do seu pai. Pede a opinião, independente se está casado ou não, mas pede a opinião do pai. A Bíblia está falando que a gente tem que se juntar para que a gente venha ter segurança naquilo que nós vamos fazer. E outra, e se a opinião for não, aceita. Se depois de tudo que aquele foi formado, foi dado a opinião, e a opinião que eu dei, ela não foi aceita, não foi aquela que foi prevalecida, não fica com raiva. Dá glória a Deus, porque possa ser que naquele momento não foi a certa. E vice-versa, da esposa também. Se de repente a esposa que deu a opinião e não prevaleceu, não fica brava com o marido, não fica brava com o filho. Por quê? Porque o melhor consenso foi aquela que chegou mais para dar certo. Isso está faltando muito, meu irmão e minha irmã, na família. Está faltando marido e mulher se juntarem, conversarem. Depois de sair de uma conversa onde aquela que deu aquela ideia não prevaleceu, não ficar com raiva, não ficar triste, não fazer aquele biquinho, não ir sair se afastar de casa, não chegar dizendo que eu aqui não tenho voz ativa dentro de casa. Normalmente acontece isso no casamento. Eu não tenho voz ativa, a minha ideia não prevalece. Porque, graças a Deus, naquele momento aquela ideia que você deu ao marido, que você deu à esposa, não foi de repente foi a do seu filho, foi a melhor. E depois se juntaram, não, essa chegou naquele patamar, na condição de vida que a gente pode arcar. Por isso, meus irmãos, Deus nos orienta o que devemos fazer dentro de casa. Deus nos orienta como devemos agir dentro de casa no convívio familiar. É conversando, é dialogando, é expondo as ideias, é recebendo, para que as coisas aconteçam, para que aqueles projetos aconteçam. Mas não é para ficar com raiva. Porque, volto a falar, eu já falei algumas vezes aqui, aquela ideia que é para dentro da família não é só para mim. A ideia tem que prevalecer toda para a família, tem que ser bom para minha esposa e para o meu filho. A ideia da mulher não tem que satisfazer só ela, tem que ser bom para o marido e para o filho. A ideia do filho não tem que só prevalecer ele, tem que prevalecer o pai e a mãe. É para a família, tudo que for formado dentro de casa é para a família. Se vier coisa boa, a família que vai usufruir. Também se vier coisa mal, decisão errada, é a família que vai passar. Por isso, meu irmão e minha irmã, conversar, dialogar sobre assuntos, sobre o que deve fazer, sobre decisões importantes que vai fazer, como agir, tem que ser com a família, marido e mulher conversando. Se tiver o filho, também coloca o filho maior de idade, para que ele acha daquela opinião, enfim. Porque acertou, meus irmãos, toda a família vai usufruir. E volta a falar que nem a Bíblia está falando. Na multidão de conselhos, há segurança. Na multidão de ideias, de palpite, de opiniões, dividindo, avaliando qual é que seja melhor, para que a família chegue naquele projeto, alcance aquilo que foi planejado. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nós venhamos ouvir o conselho do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, a perfeita, agradar a vontade de Deus na nossa vida, que tudo que Deus quer é que nós venhamos usufruir do que deixou para a gente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pai do Senhor Jesus Cristo, boa tarde.